crianças, bom dia, tudo bem? Bom, hoje é dia 10 de junho, nós vamos começar a nossa aula, né? E hoje nós vamos fazer a apostila da página 85 até a 90, depois nós vamos pular e vamos para 92 e 93. Hoje nós vamos começar a falar sobre uma atividade muito legal e que vocês devem prestar bastante atenção, que são adição com números até 999, ou seja, continhas de mais até números 999. E para vocês fazerem essas adições, vocês vão ter que fazer adição com reagrupamento. E a professora vai explicar um pouquinho sobre isso. A professora vai estar lendo o que vai estar falando na apostila. E depois eu vou dar um pause na apostila para explicar no caderno como é feita as contas, e aí a gente volta para a apostila, tá? Mas vamos lá, que no caminho, a professora explica. Então, vamos lá. A água é um recurso natural muito importante para os seres vivos. Por isso, todos nós devemos contribuir para que a água não seja desperdiçada. As situações A e B apresentadas a seguir estão relacionadas ao consumo e a desperdício de água. Então, nós temos duas situaçõezinhas aí, que vai nos interessar os números. Então, vamos lá. Situação A. Para realizar o consumo consciente de água, é desejável para lavar roupa na lavadora, se acumule a quantidade de roupas para atingir sua capacidade máxima. Bom, é importante o que está falando aí, mas para nosso probleminha, para nossa resolução desse problema, até aí não me interessa. Então, sempre quando a gente vai fazer algum probleminha, alguma situação, nós temos que olhar o momento que me interessa. Aqui falou sobre água, não me interessou. Já embaixo, ó, se uma lavadora gasta 135 litros de água por lavagem, quantos litros de água essa lavadora de roupa gasta em 2 lavagens? Bom, aí já me interessou. Aí já vem a perguntinha. Quer saber quanto que ela gasta em 2 lavagens? Cada lavagem, ela gasta 135. Então, eu tenho que fazer 135 mais 135, que é a continha que nós temos aqui. E aí embaixo, está nos representando essa continha de forma no ábaco. Podemos representar a quantidade de água gasta em 2 lavagens por meio do ábaco. Bom, primeiro nós temos esse primeiro ábaco, que colocamos o número 135, que é equivalente a 1 centena, 3 dezenas, mais 5 unidades. Mais outro ábaco com 135, mesma coisa. 1 centena, 3 dezenas e 5 unidades. E aí, nós teríamos que resolver este ábaco aqui. Mas o que vai acontecer neste ábaco? Se eu fosse resolver essa continha, como sempre no ábaco, eu começo pela unidade. Então, 5 unidades deste ábaco mais 5 unidades deste ábaco, que daria 10. Colocaria o número 10 aqui. Vamos por parte. 3 dezenas com 3 dezenas, 6 dezenas nesta casinha da dezena. 1 centena mais 1 centena, 2 centenas. Bom, fizemos isso? Fizemos isso. Viramos a página. Mas, posso deixar 10 bolinhas na casinha da unidade? Não, porque as unidades vão até 9. A partir que ela foi para o 10, ela virou uma dezena. Então, ó, o que vai acontecer? Realizaremos a troca de 10 unidades por uma dezena. Então, ó, tirei todas as bolinhas da unidade, transformei em uma dezena, passei para a casinha da dezena e ok. E aí ficou assim, ó, 2 centenas e 7 dezenas e 0 unidade, que eu vou ter o número 270, que é essa minha continha. E aí, nós vamos ter a adição no quadro valor. 5 mais 5, 10, fica 0, sobe 1, 3 mais 3, 7, 6 mais 1, 7, 1 mais 1, 2. Esta continha que está aqui, a professora vai resolver com vocês daqui a pouquinho num papelzinho
à parte para vocês entenderem como se faz essa continha. Então, não vamos frisar muito aqui, vamos pular para a situação de baixo e depois a professora vai explicar a parte. Na situação B, fala a mesma coisa. Ó. Ao lavar a calçada para realizar um consumo consciente de água, é desejável que se use vassoura e baldes com águas, evitando o uso da mangueira. Legal, entendi, mas para o meu probleminha isso não me interessa. Vai me interessar agora, ó. Quando o esguiche de uma determinada mangueira permanece aberto durante toda a lavagem, são desperdiçados, em média, 279 litros de água. Se uma calçada foi lavada 2 vezes por semana com esses guichos, quantos litros são desperdiçados por semana? Então, aí já me interessou, porque falou quanto que gasta em média em cada lavagem, quero saber de 2 lavagens, então 279 mais 279. Na próxima página, vamos representar a quantidade de água por meio do material dourado. Então, aí nós vamos representar essa continha no meio de material dourado para vocês entenderem o porquê nós vamos montar a continha depois e sobe número e desce número para vocês entenderem. Bom, um bloquinho equivale a 1 unidade. Uma barrinha equivale a 10 unidades. E uma placa equivale a 100 unidades. Então, 279 eu tenho 2 plaquinhas, que eu tenho 2 centenas, 7 barrinhas, porque eu tenho 7 dezenas, mais 9 cubinhos de 9 unidades. Mais, mesma coisa, 2 centenas, 7 dezenas e 9 unidades. Ok? Ok. Então, vamos juntar tudo isso? Vamos juntar tudo isso. Começa sempre pela unidade. Se eu juntar 9 cubinhos mais 9 cubinhos do outro, eu terei 18. 18. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar 18. Não posso colocar tudo isso na casinha da unidade, porque a unidade vai até o 9. A partir do 10, ela já virou uma dezena. Opa, 10. Tenho uma dezena, então. Tiro 10 cubinhos, troco por uma barrinha. Certo? Troquei por uma barrinha, porque eu consegui uma dezeninha aí. Me sobrou 8 cubinhos. Certo, certo, porque 8 pode, tá? Bom, aí, ao trocar, eu vou ter 7, vamos somar agora as dezenas. 7 dezenas mais 7 dezenas, eu tenho 14 dezenas, mais 1 que vocês trocaram, né? Que vocês colocaram a mais, e aí equivale a 15 dezenas. Mas, a hora que eu for trocar, eu vou ter 15 dezenas. Mas a hora que eu tiver 10 dezenas, que é equivalente a 100, eu já vou ter uma centena. Então, eu vou trocar essas barrinhas por uma centena, tá? Então, assim, a professora gostaria muito de estar na sala de aula para poder explicar certinho isso para vocês. Mas, nós vamos explicar certinho sobre essa casinha por casinha na hora de fazer as continhas. E aqui vem as atividades. Então, antes das atividades, a professora agora vai para a folha de papel para explicar como vocês farão essas continhas, ok? Bom, então vamos lá. Como a professora falou na apostila, a gente vai começar a fazer as adições com reagrupamento, ou seja, quando eu vou precisar usar alguns numerais a mais para poder resolver a minha continha. Só recapitulando tudo aquilo que a gente já viu, lembrando de unidade, dezena e centena, vamos recapitular quais são os valores de cada uma. Lembrando que uma unidade é equivalente a 1. Uma unidade é equivalente a 1. Então, sempre que a gente ouvir essa palavrinha unidade,
o próprio sonzinho dela já me lembra que é equivalente a 1. A hora que passa para o número 10, ela já vira uma dezena. É a mesma situação. O próprio sonzinho da palavra, ela consegue me lembrar isso, que uma dezena é equivalente a 10. Então, a minha unidade, ela pode ir até o número 9, porque a hora que ela virar o número 10, ela se torna uma dezena. E depois vem uma centena, que é equivalente a 100. A mesma coisa, sempre que a gente ouve esse sonzinho de centena, isso já me lembra que a centena vale 100. Então, a dezena, ela pode ir até a 90 e 99 de 9 unidades. A partir do momento que ela virou 100, ela já não pode ficar mais na casinha da dezena. Ela tem que se transformar em centena, porque ela já virou 100, certo? Aqui do lado, a professora montou as duas situações que tinha na apostila. Tanto a situação A, que era 135 mais 135, quanto a situação B, que é de 279 mais 279. E aí, lá na apostila, mostrou tudo com o ábaco, com o material dourado, que é exatamente isso que a professora falou aqui. A partir do momento que as unidades viraram 10, eu tenho que trocar para a casinha da dezena. A partir da dezena, que a dezena virou 100, eu tenho que trocar para a casinha da centena. Mas, na prática, nós vamos resolver a continha aqui. Então, o que vai acontecer? Sempre que eu for fazer uma continha, para facilitar a minha vida, eu sempre tenho que colocar número embaixo de cada casinha. Então, eu tenho a casinha da centena, da dezena e da unidade. Número embaixo de número embaixo da sua casinha. Se eu colocar tudo torto, eu não vou conseguir entender na hora de fazer a continha. Então, eu coloquei, número embaixo de número, 135. Por que 135? Porque eu tenho uma centena do 100, 3 dezenas do 30, 5 unidades do 5. Mesma coisa aqui embaixo. 135, uma centena, 3 dezenas e 5 unidades. Sempre que a gente vai começar a continha, nós começamos pela casinha da centena? Não, começamos pela casinha da unidade. Então, nós vamos começar a fazer a nossa continha. Comecei pela casinha da unidade. 5 mais 5. 5 na minha cabecinha, o outro 5 no dedo. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu fosse colocar, antes de aprender isso, a gente ia colocar o número 10 aqui na casinha da dezena, da unidade. Mas eu posso colocar o número 10 aqui? Não, não posso. Por quê? Porque eu estou na casinha da unidade. E sempre que a professora falou que chegou na casinha da unidade e virou o número 10, eu tenho que transformar ele numa dezena. Então, vai ficar. Fica o número 0 aqui do 10. Sobe o número 1 aqui para o vizinho dele do lado. Vou lá subir na casinha do meu vizinho. Sempre que eu tenho um númerozinho do lado para subir, eu vou subir na casinha do meu vizinho. Outra coisa, acabei a casinha da unidade. Vou pular para a casinha da dezena. Então, vamos lá, resolver aqui primeiro. 3 mais 3. 3 na minha cabeça e 3 no dedo. 3, 4, 5, 6. Mais esse número 1 que subiu aqui da casa do vizinho. Então, eu tenho 7. Posso colocar o 7 aqui? Posso, porque eu não tenho que usar duas casinhas para ter que subir outra aqui. Então, meu 7 ficou aqui bonitinho. E vou pular para a casinha da centena. 1 mais 1, 2. E aí, nós temos o nosso resultado, 270. Então, vamos recapitular. Por que eu coloquei esse número 1 aqui? Porque somando 5 mais 5 dá 10. Não posso colocar dois números na casinha da unidade. Não posso colocar o número 10 na casinha da unidade, porque ele já virou dezena. Então, eu coloquei o 0 aqui e uma dezena que subiu aqui na casinha da dezena, na casinha do meu vizinho do lado, certo? Na continha de baixo, é a mesma situação. Sempre fazendo a mesma coisa. Monta as casinhas,
centena, dezena e unidade. Coloca número embaixo de número. E aqui nós tínhamos o número de 279 mais 279. Por quê? Vamos colocar duas centenas, que é equivalente ao 200, 7 dezenas, que é equivalente ao 70, e 9 unidades, equivalente à unidade. Nós fôssemos desmembrar, decompor esse numeral. Por isso que cada númerozinho desse vai embaixo de cada casinha dessa. 279 mais 279. E aí nós vamos começar a nossa continha. Começa pela casinha da unidade. Então, vamos lá. Casinha da unidade. 9 mais 9. 9 na minha cabecinha e 9 no meu dedo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Posso colocar o 18 na casinha da unidade? Não, porque passou do número 10. Então, fica o número 8 e sobe o número 1 aqui para a casinha da dezena, certo? Então, ficou 18. Fica o 8 na casinha da unidade, sobe 1 na casinha da dezena. Por quê? Porque é a mesma coisa se eu tivesse desfeito o ábaco, lembra? Tiro 10 bolinhas, transformo em uma dezena e restou as 8 unidades, que pode ficar aqui, porque não chegou no 10 ainda. Vamos pular para a casinha da dezena. 7 mais 7, mesma coisa. 7 na minha cabeça, 7 no dedo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mais esse 1 que subiu aqui do meu vizinho. 15. Posso colocar o 15 aqui? Porque esse 15 na casinha da dezena, ele estaria me falando como se fosse 150. Não posso. Não posso colocar dois números numa casinha. Então, o que vai acontecer? Fica o 5, sobe 1 aqui para a casinha da centena. Porque se eu fosse decompor esse número, seria uma centena e 5 dezenas. Por isso que nós fizemos isso. Fica o número 5, sobe o número 1, certo? Certo. Pulamos para a última casinha, casinha da centena. 2 mais 2. 2 na minha cabecinha, 2 no dedo. 2, 3, 4. 4 mais esse 1 que subiu aqui do meu vizinho, 5. Então, nós vamos ter o número 558. Professora, se tivesse dado dois números aqui, tivesse mais uma casinha do lado para subir. Posso subir? Posso. Posso ir subindo enquanto haver alguma casinha aqui do meu lado. Mas agora, no terceiro ano, nós estamos falando por enquanto da casinha da centena, da dezena e da unidade, tá? Então, a única dica que a professora dá: façam as casinhas, não tentem fazer sem as casinhas. Façam as casinhas de centena, dezena, unidade. Número embaixo de número, que se eu colocar todo embaralhado, eu não vou conseguir fazer. E volta nesse videozinho que a professora está fazendo, se vocês não conseguirem fazer as outras continhas, tá? Mas o mesmo esquema do que a tia montou aqui é as continhas da próxima atividade. Bom, agora que a professora já explicou para vocês, agora é com vocês. Vocês vão resolver as continhas da atividade 1 e na 2 vocês vão fazer um probleminha. Como assim, professora? Vocês vão observar essa cena aqui do ônibus e vai desenvolver algum probleminha com o enunciado, o cálculo e a resposta, tá? Continha demais. O que vocês poderiam fazer? No ônibus havia tantas pessoas, entrou mais tantas, quantas ficarão no ônibus agora? Certo? Então, pensem aí para vocês criarem um enunciado. Na atividade da página 89, cálculo mental. Vocês vão fazer essas continhas na cabeça e colocarem a resposta. Como que a professora sempre faz isso? Ó, nossa, professora, mas 25 é um número muito alto. 25 na cabeça, 8 no dedo. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. E assim vocês vão fazendo as outras. Observe o levantamento que o senhor Alfredo fez das frutas na sua banca e responda o que se pede. Então, aqui seu Alfredo fez o levantamento, ó. 153 maçãs, 378 maçãs verdes,
48 bananas e 9 abacaxi. E aí vem os perguntinhas. Qual a quantidade de banana na banca do senhor Alfredo? B. Qual a quantidade de maçã na banca do senhor Alfredo? Lembrando que temos 2 tipos de maçã, então aí vocês vão ter que fazer as continhas. 157 mais 378. Pode fazer do lado, ou se quiser fazer no caderno também não tem problema. C. Quantas frutas há na banca? Aí vocês vão somar todas essas frutinhas. Também tem que fazer a conta, tá? Na página 90, tá lá, ó. Os irmãos Laís e Enzo resolveram guardar moedas de R$1. Observe a seguir a quantidade de moedas que cada um guardou. Então, temos a quantidade de Laís e temos a quantidade de Enzo. Os irmãos decidiram juntar o dinheiro e trocar as moedas por cédulas para que sobrasse mais espaço nos cofres de cada um e assim pudessem guardar mais moedas. Indique no quadradinhos quantas cédulas de cada valor os irmãos receberão. Lembre-se de usar a menor quantidade de cédulas possíveis. Então, por exemplo, vocês vão somar quanto tem ao todo Laís e o Enzo. E aí vocês vão ver. Deu um exemplo, 130. Vamos supor que deu 130 moedinhas. Então, quantas notinhas de 100 eu vou ter que usar? Quantas notinhas de 50? Vou usar alguma notinha de 50? Não, professora, não vou, então eu ponho 0. Vou usar? Vou usar uma, então eu coloco o número 1. E assim vocês vão fazer com as outras cédulas, tá? Então, por exemplo, se tivesse 220, então o que vocês poderiam pôr? 2 cédulas de 100 e uma cédula de 20. Entendeu? Na página 91 é uma atividade em grupo, então nós vamos pular. Vamos para a página 92 e a 93. Mesma coisa. Vocês vão calcular as continhas. Se não der para fazer as continhas aí, façam no caderno, na número 1. Na 2, mesma coisa. Vão responder e vão pintar o resultado mais próximo, ou seja, não é o resultado correto. Por exemplo, na letrinha A, deu 810. Então, qual que é o número mais próximo? É o 800, professora. Então, eu vou lá e pinto 800. Então, é o mais próximo, certo? Na 93, vocês vão, em cada item, arredonde as parcelas para a dezena exata mais próxima. Depois, efetue as adições normalmente. Então, o que vai acontecer? Vamos observar esse quadradinho aqui, ó. Vocês vão aproximar a dezena mais próxima. Então, aqui eu tenho o número 28. Qual seria a minha dezena mais próxima de 28? 30. Por quê? Eu teria a possibilidade de ser 30, ou 20. Qual seria o mais próximo? 30. Então, coloquei o número 30. Depois, 54. Qual é a dezena mais próxima de 54? Eu tenho 2 opções, ou 50 ou 60. Qual que é a mais próxima? 50. Então, coloquei 50 aqui. E aí, somei. 30 mais 50 é igual a 60. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. 183. Qual que é a dezena mais próxima exata? Eu teria 180 ou 190. Qual que é o mais próximo? 180. Então, vou colocar 180. Depois, 66. Qual é a mais próxima dezena? Eu teria 60 ou 70. Qual que é o mais próximo? 70. Então, vou colocar 70. E aí, vou somar 180 mais 70 e vou colocar o resultado. Certo? Nos 2 quadros a seguir, escolha os números e realize arredondamentos e encontre os resultados. Aí vocês vão fazer como se fosse uma atividade. Professora, eu quero colocar 22 mais 31. E aí vai colocar embaixo. Qual que é a dezena mais próxima de 22? Qual que é a dezena mais próxima de 31? E aí colocar o resultado. Como se vocês estivessem criando um probleminha agora, tá? Para cada um dos quadros da atividade anterior, encontre o resultado exato das adições e calcule a diferença em relação aos resultados dos arredondamentos correspondentes. De quantas unidades foi a diferença? Anote na linha abaixo. Bom, o
que vocês vão fazer agora? Então, vocês não fizeram a continha aqui, ó, por exemplo. 30 mais 50 deu 80, ok? Ok. Agora, vocês vão fazer essa continha aqui, ó. 28 mais 54. Quanto que vai me dar? Deu um número. Aí, vocês vão fazer 80 menos esse número que me deu. E vai ver o resultado, a diferença. E vai colocar aqui na letrinha A. Por exemplo, aqui 28 mais 54 me daria... Deixa a professora ver. Daria 82. Então, 28 mais 54 me daria 82. Então, o que vocês vão fazer? 82 menos esse resultado exato, 80. E aí, vocês vão fazer a continha. 82 menos 80, sobra 2. Então, qual que é o resultado da diferença? Na letrinha A, vocês vão colocar número 2, tá? Por exemplo, na letrinha B, 31 mais 97 vai me dar 128. Aí, vocês vão fazer 130, que vai ser o resultado aqui desse quadradinho, menos 128. Qual que é a diferença? E vai colocar aqui na letrinha B. Ok? Boa aula. É umas atividadezinhas um pouquinho mais complicadinha, mas se fizer com calma consegue. Se precisar de ajuda, pode me chamar aqui no WhatsApp.